Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Gestar ao Acalentar. Hoje com o tema Bolsa Rota. Rompeu minha bolsa, e aí, o que eu faço? Eu sou Poliana Matede. Eu sou Thaísa. Gabriela Machado. E vamos lá, né? Thaísa, rompeu a bolsa, o neném vai nascer? Gente, vai, mas não vai ser em igual 5 na novela, minutos, Igual na Globo. Seguinte, a novela, ela engana vocês. Não é assim tão fácil. Não se decepcionem. Sim. Bom, primeira coisa é isso, né? É tentar acalmar vocês que sim, o bebê está dando sinais que ele irá nascer, né? Mas não é de imediato, certo? Então, rompeu a bolsa, primeiro, fique calma. Toma banho. Toma um banho. Organize suas coisas. Primeira coisa que eu acho que é importante você observar é a coloração desse líquido, né? Uhum. Se esse líquido tá clarinho, transparente, como ele costuma ser, ou se ele tem, às vezes, um sangue, uma pequena quantidade, muita quantidade, esse líquido, ele tá mais esverdeado, que às vezes pode ser mecônio. Então, assim, rompeu a bolsa, primeira coisa, avisa o seu obstetra, mas sem desespero, né? Observa o líquido e tal, que dependendo de como for, a gente vai saber se a gente vai te examinar naquele exato momento, ou se você pode, com tranquilidade, arrumar suas coisas, tomar um banho e aguardar, que é a maioria dos casos, certo? Nas pacientes a termo, o trabalho de parto geralmente vai começar nas primeiras 24 horas depois que você rompe a bolsa. Então, não é de imediato, não nasce no táxi, de vez em quando até acontece, mas é bem raro. Quem tem sorte, né, gente? Vamos Quem tem sorte, exatamente. Mas, no geral, esse trabalho de parto vai sim começar, mas não de imediato. Então, dá tempo de você se organizar e encontrar o seu obstetra para você ser avaliado. Eu falo sempre para os papais, né? Para os companheiros, para quem está acompanhando, os acompanhantes em geral. Não precisa sair correndo e bater carro, gente, furar sinal, não é assim, né? Quantas vezes a paciente rompe bolsa de madrugada, a gente examina no outro dia de manhã, né? Para a gente deixar ela dormir mesmo, descansar, e depois a gente examina para ver o que vai acontecer. Claro que depende do que a Thaís falou, da coloração, de como que está esse neném, está mexendo, não está. A gente sempre conversa antes e vê como que está essa mulher, como que está esse neném, né? Para a gente definir conduta. Mas não é igual na novela. Né? E é diferente, desculpa, não, Gabi. Eu ia falar que é importante a gente entender a função da bolsa amniótica, né? Porque você não vai falar se a vizinha, a mãe, a sogra vai falar, como assim? Não vai rompeu respirar. A bolsa, voltou para casa, que loucura é essa, né? Mas o que é? Essa bolsa que envolve o bebê, nessa bolsa de líquido, a principal função dela é proteção, né? Proteção física, né? Contra um trauma, né? Então, quando você, se a gestante, né, submete a um trauma, né, com essa barriga, essa energia é toda dissipada no líquido e não vai direto para o bebê. Então, é essa proteção. E a proteção contra a infecção, né? Então, o bebê recebe nutrientes, oxigenação pela placenta. Então, não tem problema nenhum, pode voltar para casa. O neném vai respirar, vai né? respirar. Não é pela bolsa que ele respira, ele respira pelo cordão, que eu acho que é uma grande dúvida, né? Não, mas como é que ele vai respirar? É um parto seco, né? Isso que eu ia falar. Eu sempre dou exemplo para as pacientes, né? Bebês que às vezes têm essa rouprema pré-termo. A gente teve até uma paciente recentemente, né? Rompeu bolsa com 28 semanas. Que a gente conduziu essa gestação até 37, né? Fazendo rastreamento, seguindo essa paciente, claro. Mas casando com ela, né? Mas chegou até 37 semanas com a bolsa rota, né? Isso. Então, que são 24 horas com a bolsa rota. Então, tá tudo bem, pode voltar para casa com tranquilidade, né? Sabendo qual é a função da bolsa, né? Isso. Ou seja, vamos desmistificar outra coisa. Não existe parto seco, gente. Não existe, tá? Esse é um grande medo mesmo que as pacientes têm. Eu vou voltar para casa, eu vou continuar perdendo líquido. Primeira coisa, rompeu bolsa, ela não se refaz. Então, sim, vai continuar perdendo líquido até esse bebê nascer. No caso dessa paciente que a Gabi falou, de 28 a 37 semanas escorrendo líquido via vaginal, né? Claro, esse caso da Gabi é um caso bem raro, né? Não é tão comum, né? Ficar tanto tempo assim, foi um caso de sucesso, inclusive. Mas não existe parto seco. Por que não existe parto seco? A gente tem que lembrar que o líquido amniótico, a grande maioria dele é composto pela urina do bebê. Então, do mesmo jeito que nós bebemos muito líquido e fazemos xixi com frequência,
Quanto mais a mãe se hidrata, mais esse bebê vai produzir o líquido amniótico. Então, por mais que essa bolsa esteja rota e vá descendo líquido, a cada 3 horas esse líquido é refeito pela urina do bebê. Então, primeira orientação, caso você seja examinada e a orientação do seu obstetra seja aguardar em casa as contrações se iniciarem, é se hidratar bastante. Porque você se hidratando, esse líquido vai sendo refeito. Inclusive, não é incomum a gente, às vezes, fazer ultrassom numa gestante com bolsa rota e ver líquido normal. Por quê? Porque ela está se hidratando e esse líquido está sendo refeito. O neném continua urinando. O neném continua urinando. Então, não tem essa de parto seco. Se a mãe se hidrata, esse líquido vai sendo refeito e aí a gente consegue aguardar essas 24 horas antes de pensar em induzir, enfim, caso seja necessário. 24 horas, assim, é um protocolo nosso, né? Porque 90% das pacientes, elas vão entrar em trabalho de parto espontâneo dentro dessas 24 horas, né? Existem vários protocolos, né, Gabi? Assim, se a gente for ler a literatura, tem várias coisas. A Humaniza Gyn adota o protocolo de 24 horas, né? E lembrando que isso para bebês termo, né? Isso, que entra em trabalho de parto nas primeiras 24 horas, bebês termo, ou seja, de 37 semanas para frente. A gente está falando de termo. Geralmente, quando os bebês são pré-termo, ou seja, bebês prematuros, quanto mais prematuros, maior o tempo de latência para entrar em trabalho de parto. Por isso que essa gestante, por exemplo, de 28 semanas, bebê prematuro extremo, chegou a 37 sem entrar em trabalho de parto. Não é o comum. Geralmente, eles entram antes, né? Mas demoram muito mais do que 24 horas. Às vezes, semanas e meses mesmo para poder entrar, né? Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Gabi? Não. Do nosso protocolo, né? O rastreamento também que a gente faz de streptococcus. A gente faz o exame do cotonete, né? Entre 35 e 37 semanas. E é justamente para dar segurança também nesses casos, né? De Roprema, para a paciente sendo negativa, ela poder esperar com tranquilidade em casa, né? E sendo positiva, a gente entrar com antibiótico, né? Endovenoso. E aí, como é que a gente faz quando é positivo, Gabi? Quando o strepto é positivo. Então, entra com antibiótico endovenoso hospitalar. Aí a gente já interna, né? Aí a gente espera 18 horas só e faz a internação com o antibiótico. Uma orientação que eu tenho para as minhas pacientes, para a paciente Humaniza, né? É que strepto positivo a gente tente iniciar a indução o mais rápido possível para evitar o risco de infecção para esse neném. Mas, lembrando que eu sempre falo assim, que o parto não é nosso, né? O parto é da paciente, a gestação é dela. A gente coloca na mesa ali os caminhos que ela pode seguir e ela escolhe junto com o acompanhante dela. O que a gente pode falar é sobre riscos e benefícios, a balança, como que é, mas a escolha geralmente fica com a paciente, desde que não haja risco, né, de morte nem para a mãe, nem para o bebê. É importante, né? Essa conduta compartilhada. Com certeza. Porque a maioria das vezes não tem, às vezes, certo ou errado, igual você falou, né? É colocar na balança. Não tem um caminho certo. Eu falo que a obstetrícia não tem certo e errado, tem vários caminhos a serem seguidos, e aí a escolha é compartilhada, né? Uma outra questão também é em que momento que essa bolsa rompe? Na grande maioria das vezes, a bolsa vai romper durante o trabalho de parto. Mas existem casos que a bolsa primeiro rompe, que é esse caso que a gente está falando. Primeiro a bolsa rompe sem nenhuma contração. Então, primeiro sinal que esse bebê dá é a perda do líquido e depois de algumas horas vai começar a contração. E também tem casos da mulher parir esse bebê dentro da bolsa, que é o famoso parto empelicado, raríssimo, principalmente em parto normal, mas pode acontecer. Então, assim, para esse bebê nascer, não precisa necessariamente romper a bolsa. A grande maioria dos casos vai ser durante o trabalho de parto, a minoria vai ser antes do trabalho de parto acontecer e casos mais raros com o bebê nasce já empelicado. Então, assim, não existe uma regra, né? Às vezes o paciente fala assim, que horas que a bolsa vai romper? Depois que começa o trabalho de parto? Não, cada caso é um caso, mas em geral seria mais ou menos isso. A gente tem que falar do mecônio, né? Mecônio. Antes do mecônio, deixa eu só falar uma coisa, que às vezes vem assim, mas eu vi que fulano rompeu bolsa e logo depois nasceu, foi muito rápido. É diferente da bolsa, igual a Thaísa falou, né? A bolsa rota fora do trabalho de parto e a bolsa rota no trabalho de parto. Geralmente, quando a bolsa se rompe durante o trabalho de parto, pode ser que esse parto se antecipe, né? Seja mais rápido e realmente, rompeu a bolsa, nasceu. Isso sim, mas a paciente já está em trabalho de parto, né? Quando ela rompe fora do trabalho de parto,
Não é assim, não é na novela, né? Realmente a gente pode ter 24, 36 horas, não sei. Aí cada paciente é de um jeito. Bora falar do mecônio, então? Então, vamos falar do mecônio. Então, o que é o mecônio, né? Que é outro grande mito, né? O mecônio, ela é a secreção que é produzida no intestino, né, do bebê, e que esse bebê pode liberar essa secreção dentro da barriga ainda da mãe, no líquido amniótico, ele tem a coloração verde, né? Eu sempre falo para as pacientes dessa forma, porque eu acho muito pejorativo quando se fala cocô, né? O bebê fez cocô, porque cocô é uma coisa, né? Fedida, suja, e não é isso, né? Essa é a secreção, primeiro, do lumen intestinal ali, que o bebê libera, e ele pode liberar ainda dentro da barriga, né? Em que situação que ele libera? Então, esse bebê, ele pode liberar o mecônio, né? Porque ele está maduro, então, maturidade fetal, e está ótimo, maravilhoso. Mas esse mecônio também pode ser um sinal de sofrimento fetal, né? Então, o mecônio, eu falo que ele sempre acende uma luzinha de alerta pra gente. E às vezes a gente consegue, né, definir entre um e outro, às vezes não. Mas essa luzinha de alerta. E eu acho importante a gente falar, né, falando nessa bolsa que rompe antes do trabalho de parto, sendo o mecônio, porque é uma situação ímpar, assim, que a gente tem que sentar e conversar e ver o que é mais seguro. Né? Porque esse mecônio, quando a gente observa ele, rompeu a bolsa, está fora do trabalho de parto, com um colo fechado, um colo desfavorável, a gente tem que ver se vale a pena aguardar ou não, né? Induzir um mecônio ou não. Então, a gente tem que sentar e ver o que é melhor e o que é mais seguro sempre. Né? Concordo. Então, e eu gosto muito de conversar isso com as pacientes, porque as nossas pacientes, né, se preparam muito para o parto vaginal, e é nesse momento que elas, às vezes, não vão ter a oportunidade de nem chegar a entrar em trabalho de parto. Porque, às vezes, a cesárea vai ser a via de parto mais segura. Né? Exatamente. É diferente de um mecônio num período expulsivo. Né? Período expulsivo, tá indo tudo bem, bebê batendo bem, coração bem e teve mecônio, só assim, tô pronto para nascer. Mas um mecônio fora de trabalho de parto, né? Colo desfavorável, a gente fica meio assim na espreita aí, mas decisão compartilhada também, né, Gabi? A gente expõe, né? Olha, risco é esse, eu não tenho segurança, mas se tiver, ok, vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Mas a gente sempre prioriza a segurança do binômio, né? Exatamente. Mãe e bebê. Sim. Né? Concorda, Thaís? Concordo, é isso mesmo. Mecônio nem sempre é sinal de cesárea, mas a gente tem sim que avaliar. São várias questões, né? Para poder serem avaliadas, enfim. Mecônio expulsivo, um bebê quase nascendo, né? Um bebê com o coraçãozinho batendo bem é uma coisa, outra coisa realmente é um mecônio ali. E também tem níveis, né, de mecônio. Às vezes é um mecônio tão pouquinho que ele fez, misturado ali no líquido amniótico com uma água verde clarinha, né? Às vezes tem um mecônio extremamente espesso. Então, são muitas coisas para serem avaliadas. Existe realmente, né, é meio polêmico também esse assunto, mas desde que seja tudo muito bem avaliado e discutido. Por isso que é importante ter uma equipe que você confie, Sim, né, durante o pré-natal. Mais uma vez, não tem certo e errado, né? Tem a segurança dessa equipe, a segurança dessa mãe, a segurança desse bebê, uma conversa franca, honesta. Olha, aqui eu acho que está tudo bem, não, aqui eu acho que não está tudo bem, e vamos decidir o que a gente vai fazer. Eu acho que sempre uma conversa olho no olho é o mais importante, né? Com certeza. E segurança em quem está seguindo você, porque assim, indicar uma cesárea porque a unha do dedão do pé quebrou é uma coisa, né? Indicar uma cesárea porque tem um mecônio mais espesso, com colo fechado, desfavorável, é outra coisa, né? Lembrar que o mecônio, além dele ser um risco em decorrência dele poder se tratar de um sofrimento fetal intraútero, também tem a síndrome de aspiração, né? Meconial. Quando Que esse grave. menino nasce, que pode ser muito grave, enfim. Então, é super importante a gente avaliar todas essas questões. A síndrome da aspiração meconial é quando o neném aspira, literalmente respira, esse mecônio vai para o pulmão, né? E aí ele tem dificuldade de respirar. Quanto mais denso esse mecônio, pior, né? Exato. E uma das coisas que a gente já falou aqui, quando a gente falou do parto na água, presença de mecônio é contraindicação ao parto na água, né? A gente já viu isso aqui por causa do risco maior de aspiração meconial para esse bebê. Então, teve mecônio, a gente sabe que a água não é o lugar ideal para essa mulher parir. Não quer dizer que não possa ficar no trabalho de parto, mas a parir mesmo na água não é o ideal, não é o que é recomendado, né?
Então, é isso, né? Bolsa rota, não precisa sair correndo. Né? Não é assim, não precisa achar que vai nascer no carro, furar sinal, enfim, bater o carro, né? Geralmente, essa semana eu tive no consultório uma paciente que rompeu a bolsa na noite anterior e ela foi durante o dia para eu avaliar. Reavaliei e tal, orientamos, e aí veio um outro casal para eu examinar. E aí o pai ouviu ela falando lá fora e falou assim, mas a bolsa rompeu? Eu falei, sim, rompeu. Que horas? Eu falei, ontem. Como assim? É assim. E geralmente é realmente o acompanhante que está mais inseguro, né? Que fica mais com medo da situação. Então, é assim, bolsa rota não é sinal de internação, não é sinal de indução naquele momento, tudo vai depender do que a gente vai avaliar, do que a gente vai ver, de como está aquela mulher, de como está aquele bebê, de como está aquela família, né, também. A gente tem que pensar nisso, né? Sim. Às vezes a mulher se sente mais segura internando e induzindo, e tá tudo bem, Sim. o parto é dela, né, não é nosso. Como também tem mulheres, não sei se já aconteceu com vocês, acho que sim, que às vezes querem esperar um pouquinho mais de 24 horas, porque com 24 horas já começou aquela fase latente, então a gente já sabe que vai pegar o trabalho de parto, e por que não esperar, né? E qual é o maior risco da bolsa rota? Infecção. E se a gente está acompanhando, então, assim, é diferente quando a gente tem uma assistência 1 para 1, que é a nossa, né? Às vezes até 2 para 1, né? Porque a gente está com 2 obstetras e uma parturiente. A gente acompanha muito bonitinho, né? A cada 6 horas, 4 horas, a gente está examinando essa paciente e vendo se tem algum sinal. Então, é bem diferente essa condição. A gente sabe que são pacientes orientadas, né? E que qualquer sinal de infecção, a gente vai organizar e falar com elas e, né, induzir, se for o caso. Queria aproveitar o gancho, só falar sobre a bolsa rota no prematuro. Né? Ótimo. Que aí já é um pouco diferente. Né? Lembrar que o prematuro, ele tem os riscos, né? Ele ainda não é um bebê completamente pronto para nascer, completamente maduro. Então, querendo ou não, o prematuro, por mais que às vezes ele seja um prematuro, né, de às vezes 33, 34 semanas, ele tem sim riscos. Então, é importante entender que a conduta é diferente. Rompeu a bolsa, a gente acabou de falar que quando é prematuro, existe um tempo de latência maior, geralmente, para essa mulher entrar em trabalho de parto. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, tem como a gente ajudar com que esse bebê, né, consiga ficar um pouco mais maduro mais rápido. A gente pode usar de corticoide para ajudar na maturação do pulmão desse bebê. Fazer um exame para poder saber, existe alguma infecção que provocou essa bolsa ter rompido? Porque se tem a infecção, talvez esse bebê tenha que nascer mesmo sendo prematuro. Se a gente nota que não tem infecção, que foi uma bolsa rota como outra qualquer, né? E aí a gente geralmente opta por aguardar, né? E faz um rastreio. Então a gente faz exames a cada 3 dias. Porque a partir do momento que esse bebê é prematuro, quando que eu vou optar pelo nascimento? Quando a gente notar que existe alguma infecção, né? Que a gente nota que esse bebê vai precisar nascer. Ou se a mãe entrar em trabalho de parto espontaneamente. Então, são condutas diferentes. Ou no limite gestacional, que aí cada um tem o seu protocolo. Sim, exatamente. Né? Então, assim, é importante entender que, tanto é que a Gabi falou desse caso, olha só, um bebê que rompeu bolsa com 28 e nasceu com 37. E a gente sempre fala assim que cada dia na barriga é 3 dias a menos na UTI, né? Então, assim, a importância que é um bebê prematuro aguardar dentro da barriga da mãe para que ele fique bem formado, madurinho, faz diferença na vida desse bebê, faz diferença no tempo de internação em UTI que ele vai ter. Mas é claro que se a gente nota que ali dentro já não está mais sendo seguro, que está tendo uma infecção, lembrar que essa infecção não é só para o bebê, a infecção também é intrauterina, então estão mãe e bebê sujeitos à infecção, aí às vezes a gente vai ter que induzir esse parto
Então, ainda que seja prematuro. E toda a bolsa rota prematura a gente interna, né? A gente interna, inicia com antibiótico e aí fica pelo menos de 24 a 48 horas internado para fazer, dar o tempo de maturação pulmonar, né? Da gente fazer o corticoide para depois a gente avaliar a alta, né? E aí a alta vai ser avaliada de acordo com o estado clínico dessa paciente, de como está a condução. E aí, literalmente, a gente casa com a paciente, né? No prematuro, porque a gente a vê de 3 em 3 dias, solicita exames de 3 em 3 dias e tem que ser um controle rigoroso. Tem algumas dicas, né, algumas coisas que ela não pode fazer, e aí ela vai precisar de ficar de repouso, não pode ter relação sexual, a gente vai dar atestado para não trabalhar, hidratação, avaliar a temperatura em casa, que é uma das questões dos sinais de infecção que a gente pode ter. Então a gente orienta, tem várias orientações para essa paciente, bolsa rota prematuro, né? Mas não é o fim do mundo, né? Assim, é realmente casar ali com o obstetra, ficar juntinho, que as coisas têm um desfecho favorável quando tem que ser, né? Favorável, né? Na grande maioria das vezes. Graças a Deus, na grande maioria das vezes. E aí faz toda a diferença a condução, né? A assistência 1 para 1, 2 para 1 que a gente tem, né? Porque a gente fica ali, do lado mesmo, literalmente avaliando o tempo inteiro e com um olhar único para aquela paciente ali. Então, acho que ter uma equipe, ter alguém para chamar de seu ali nessa situação é importantíssimo. Faz diferença. Sim. Faz. A gente vê isso, as conduções de... Não é que o médico do pronto-socorro seja ruim, até porque nós somos médicos de pronto-socorro, né? Mas... A visão é diferente. Então, cada dia você passa com um médico diferente, que tem uma conduta diferente. A gente acabou de falar aqui da idade gestacional da bolsa rota prematura. Tem gente que interrompe com 34, tem gente que interrompe com 36, a gente com 36 e 37. Cada um tem a sua conduta. Então, quando você tem visões diferentes numa mesma paciente, às vezes a condução não fica tão adequada. Quer dizer que um errou? Não, quer dizer que cada um é diferente, né? Então, acho que ter uma equipe que fale a mesma língua é importantíssimo nesses casos. Até mais para a paciente graves. Confiar, né? Assim, ela está ali vulnerável, né? Insegura. Se cada um fala uma coisa, ela não vai ter segurança sobre a conduta, né? Ainda mais no bebê prematuro, que envolve risco. Com certeza. Bom, então acho que é isso, né? Que a gente tinha que falar da bolsa rota, tanto da prematuridade quanto no termo. Então, papais, né, e mamães e vovós, fiquem tranquilos, rompeu a bolsa, tá tudo bem, vai chegar, o neném vai chegar, mas pode ser que não seja naquele dia, né? E não naquele momento. E não naquele momento, Muito obrigada por acompanhar mais um episódio e até o próximo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.